O mundo está repleto de inúmeros destinos bonitos para visitar, como as colinas alaranjadas da Capadócia ou as intermináveis cadeias montanhosas suíças. Mas alguns lugares são perigosos, protegidos ou misteriosos demais para serem explorados. Vários mistérios e segredos tornam essas áreas proibidas a visitantes. O que será que escondem? Hoje você vai conhecer 8 lugares proibidos que existem em nosso planeta. Se você gostar do vídeo, não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal e ative as notificações. Biblioteca Secreta do Vaticano. O Arquivo Secreto do Vaticano é um dos ambientes mais misteriosos do mundo. Fundado em 1612, os arquivos foram fechados ao público até 1881. O Papa Leão XII permitia a entrada apenas de estudiosos católicos. Desde então, a restrição diminuiu um pouco. Jornalistas, estudantes, historiadores, amadores são estritamente proibidos. Somente acadêmicos credenciados que atendem aos requisitos rigorosos do Vaticano podem participar. Mesmo assim, eles só podem solicitar 3 itens por dia. Em 2012, o Vaticano liberou 100 itens dos arquivos secretos ao público, considerando os 80 quilômetros de prateleiras que eles possuem. Na coleção, isso não é praticamente nada. Zona Vermelha. Nem todas as paisagens da França são colinas verdes com cidades lindas a se perder de vista. Na verdade, existe uma área despovoada que é proibida há quase um século. Em uma região perto da cidade de Verdun, existe uma floresta conhecida como Zona Vermelha. Ninguém mora nesse local, nada foi construído e é proibido entrar lá. Antes da Primeira Guerra Mundial, a cidade vivia da agricultura. Durante a guerra, depois que milhões de projetos foram disparados, o chão ficou coberto de explosivos e as cidades foram destruídas. O governo francês achou inviável recuperar aquela terra. Por isso, acabou decidindo realocar os antigos moradores. Entrar na área de 1.190 km² é proibido por lei. As autoridades estão trabalhando para limpar a terra, mas talvez isso demore séculos para acontecer. Mausoléu de Qin Shi Huang. A tumba secreta de Qin Shi Huang foi descoberta em 1974, quando alguns agricultores cavavam poços. Eles encontraram um soldado de argila em tamanho real, mas não tinham ideia de que seria apenas um dos outros milhares que estavam enterrados no local. Os arqueólogos escavaram o local por quase 4 décadas e descobriram cerca de 2.000 estátuas de barro. No entanto, os cientistas ainda não ousaram tocar na tumba central, que contém os restos de Qin Shi Huang. Muitos acreditam que a tumba está cheia de tesouros como pedras preciosas, mas eles também têm medo das potenciais armadilhas que a tumba pode guardar. Uns inclusive pensam que existe um rio de mercúrio que poderia envenenar quem violasse o túmulo. As autoridades chinesas são as únicas autorizadas na área, e cabe a elas decidirem se alguém entra na misteriosa tumba. Silo Global de Sementes de Svalbard. No caminho entre a Noruega e o Palau Norte está o Cofre Global de Sementes de Svalbard. Escondido dentro de uma montanha em uma ilha remota, o silo abriga caixas de semente para armazenamento seguro a longo prazo em câmaras de rochas frias e secas. A estrutura abriga dezenas de milhares de variedades de culturas alimentares essenciais e mais de 4.000 espécies de plantas. É uma instalação de armazenamento a longo prazo que foi construída para suportar os efeitos de grandes desastres naturais ou problemas causados pela humanidade. O objetivo do cofre é armazenar duplicatas de sementes das coleções de culturas de todo o mundo. Se uma guerra nuclear ou aquecimento global destruir todos os nossos recursos, as nações poderiam solicitar sementes do cofre para reiniciar seus processos agrícolas. Em 2018, o governo norueguês propôs investir aproximadamente $12 milhões para atualizar o cofre de sementes, melhorando o material genético das que estão lá. Ilha de Surtsey. Surtsey é de origem vulcânica e está localizada na costa sul da Islândia. O local é uma das mais novas ilhas do mundo, e recebeu o nome dos deuses do fogo nórdico Surtur. O pedaço de terra emergiu do Oceano Atlântico após uma erupção em 1963. Colunas de cinzas foram lançadas na atmosfera, alcançando quase 9.200 metros em um período de 4 anos de erupções. O núcleo vulcânico criou elevações que vão até 152 metros. A ilha agora abriga um programa de pesquisas biológicas a longo prazo, que está lá para estudar os processos de colonizações de novas terras por vida vegetal e animal. Surtsey foi declarada reserva natural em 1975 e em 2008, a Unesco a declarou como patrimônio mundial. O lugar é restrito ao público em geral e só é livre a um punhado de cientistas que estudam a ilha.
Niau Niau é conhecida como a Ilha Proibida, pois a família que a possui desde 1864 tomou a decisão de proibir que pessoas sem autorização a visitem. A ilha havaiana tem 186 quilômetros quadrados de paraíso intocado e é lar de muitas espécies ameaçadas de extinção. Somente a família Robson e aproximadamente 130 nativos da vila de Puvai residem aqui. Os proprietários são inundados com pedidos de pessoas que dizem querer visitar a ilha e ver os penhascos de 370 metros. Na década de 1950, uma epidemia de poliomielite varreu as ilhas havaianas. O proprietário Bruce Robson disse que o tio queria proteger os residentes da epidemia e proibiu a entrada de pessoas vindas de fora e funcionou. Ilha Poveglia. A história sombria em torno da Ilha Poveglia, em Veneza, deve ser mais que o suficiente para fazer você pensar duas vezes antes de ir lá. De 1793 a 1814, a ilha foi usada como local de quarentena para quem contraiu a peste. Cerca de 160 mil pessoas pereceram lá ao longo dos anos. Em 1922, um hospital psiquiátrico foi aberto em Poveglia. Reza a lenda local que um dos médicos cometia muitos crimes contra seus pacientes. O hospital foi fechado em 1968 e agora restam apenas as ruínas do prédio abandonado. Acredita-se que o próprio solo esteja 50% composto de restos humanos. A ilha é altamente restrita e aqueles que são capturados explorando ilegalmente correm o risco de serem presos. A Área 51 não seria uma lista de lugares proibidos se a Área 51 não aparecesse em nosso vídeo. Por muitos anos, os teóricos de conspiração ficaram fascinados com essa instalação da Força Aérea dos Estados Unidos no condado de Lincoln, pois o objetivo atual da base ainda é desconhecido. As hipóteses bizarras que cercam a base vão desde a engenharia reversa de naves alienígenas capturadas até o teste de armas e tecnologias exóticas. A Área 51 está envolta em mistério, e o governo não reconhecia publicamente a existência da base até o ano de 2013. Apesar de não haver esclarecimentos sobre o que realmente acontece no local misterioso, o mais provável é que o local seja para o teste de novas aeronaves militares. Seja como for, um que se aproxima é rendido por militares em questão de segundos. Você gostaria de visitar algum desses lugares proibidos se tivesse a oportunidade? Conte nos comentários. Até o próximo vídeo!